Comes a lion, he takes the book. E quando ele torna um leão, ele toma o livro. That's his rights. Esses são seus direitos. God's held it, the mystery. Deus o reteve, o mistério. But now the lamb comes. Mas agora o cordeiro vem. Nobody could take the book. Ninguém podia tomar o livro. It's still in the hands of God. Ele continuava nas mãos de Deus. No pope, priest, whatever it might be. Nenhum papa, sacerdote, quem quer que fosse. They can't take the book. Eles não podiam tomar, não, o livro. The seven seals hasn't been revealed. Os 7 selos não tinham sido revelados. See? Vem. But when his work is done as an intercessor, Mas quando o mediador, quando sua obra tem terminado como um intercessor, he comes forth and John, the elder, said he's alive. e ele aparece, e João, o ancião, disse, ele é um leão. And he comes forth. E ele vem. Watch him. Observe-o. Oh, que coisa. Deus abençoe. Vamos ler Jeremias capítulo 17, versículo 5. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Nós desejamos sempre seguir o assim diz o Senhor com inteligência. Fala conosco, alimenta-nos com esta palavra que o mundo não pode comer, mas nós comemos um livrinho revelado. O mundo religioso nada sabe desta abertura, mas cada eleito tem o privilégio de comer, porque está vendo, está sentindo, está amando e crendo nesta verdade. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Vamos falar um pouquinho sobre uma inteligência. Este versículo que acabamos de ler, se você não tomá-lo da forma correta, você não pode crer nem em Jesus Cristo. Você deve então ter revelação com respeito, maldito o homem que confia no homem. Se for para desmoralizar um ou outro, apenas dizer: o homem não deve crédito, então não é bom.
nós temos que perceber que o homem que crê no homem faz do homem o seu braço. Eles não fazem de Deus sua força, seu braço, mas faz do homem um braço de carne, o seu braço, a sua força. Este é maldito, o homem que crê no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Se formos procurar na mensagem do profeta, o crer no homem, seria também crer numa denominação, que a denominação é feita pelo homem. É o que o homem fez, que não está de acordo com a palavra. Então não vamos tomar assim ao pé da letra, maldito homem que crê no homem, que a maioria das vezes as pessoas não têm revelação, qualquer um de nós mesmo, sem ter luz do assunto, maldito homem que confia no homem, e depois você teria que confiar no homem Jesus. Ah, mas eu confio no Deus Jesus. Você tem que confiar no homem Jesus. Porque Deus se fez homem. Então você tem que ver que o homem que faz da carne do outro homem o seu braço, mas você vai crer no homem que faz Deus o seu braço. Deus, sua força. Então você tem que crer no homem. Outra escritura em Isaías 31, 3, porque os egípcios são homens e não Deus. Então eles faziam dos egípcios, dos faraós, um Deus, e eles estavam errados. Então Deus já estava esclarecendo, porque os egípcios, eles não são Deus, eles são homens. Os seus cavalos, carne e não espírito. É a maneira de Deus tratar e despertar cada um de nós. Outra escritura também que tem a dificuldade na interpretação da própria escritura. 23, verso 19 de Números. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não faria, ou falaria e não o confirmaria? Então Deus não é homem para que minta, porque o homem mente. Então já está mostrando, Deus não é homem para que minta. E vamos chegar, porque Deus se tornou um homem. Este é o sobrenatural, vindo para o natural. Deus se tornando homem. Deus não é homem para que minta. Vamos dizer claro, Deus não é filho de José para que minta. Para ser mais claro para você entender. Então Deus não é um homem e nem filho do homem. Ele não é filho de José. Você poderia usar o outro lado também, filho do homem, como um profeta. Mas você vai ver na Bíblia Deus se arrependendo. E ele diz, filho do homem, nem filho do homem, para que se arrependa. E Deus, muitas vezes na Bíblia, lá no Gênesis ele começou e disse, me arrependo de ter criado o homem. Agora, não é Deus? É. Por quê? Ele não é o filho do homem para que se arrependa? Então, por que ele se arrependeu? Esta é a maneira de Deus expressar através dos profetas. Quando Deus fala através de um profeta, Deus arrepende de fazer certas coisas. Na Bíblia é assim. Não é por isso que você não vai crer nele. É que Deus trata conosco e Deus desce ao nosso nível. Irmão Brana diz, por que ele não veio como uma teofania? Ele quis vir como um bebê.
para poder sentir a dor do bebê, a tentação do adolescente e até a maturidade. Por que ele foi batizar? Com 30 anos. Então ele tinha que passar por toda aquela experiência e dentro daquele tempo manifestado na terra como um homem. Deus era um homem, mas não tinha fracassado, não tinha mentido, não tinha errado. Assim veio o profeta de Deus, Deus falando para ele também: nunca fumes, nunca mintas, nem roubes, nem desonre o teu corpo. Deus sempre tem um trabalho para ser feito com cada homem. Maldito é o homem que toma o braço de carne por sua força. Mas se você toma Deus por sua força e entende que Deus está em outro homem, aí você não é um maldito. No contrário, você seria um maldito por entender que Deus era um homem. Porque não se pode crer no homem. E aqui nós temos na Bíblia, que nós já lemos para vocês, mas eu quero ler novamente para ficar bem firmado. Capítulo 10 de São João, verso 32. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes de meu Pai. Por qual destas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então, como não crer no homem agora? Então você tem que crer no homem que Deus está. Você não pode crer no homem que faz do homem o seu braço de carne, sua força. Isso é o que nós aprendemos também com o profeta. Porque as pessoas são assim: se tiver alguma glória para ser dada para elas, creia nelas. Mas se a glória for ser dada para outro, não creia em ninguém. Não creia no homem. É maldito o homem que crê no homem, amaldiçoado. Porque não deu uma glória para aquele homem que queria receber glória. Então ele não podendo receber glória, porque não tem condições, não tem o que apresentar para receber apenas um muito obrigado, que o irmão Brand disse: não diga obrigado a ninguém. Certo? Tudo isso daí você tem que colocar no lugar certo. Não diga obrigado a ninguém, então alguém te faz um favor. O irmão Brand falou para não dizer obrigado, eu não vou dizer. Tem que ser maduro na fé. As pessoas vão à igreja, mas nunca amadurece, nunca respeita ministério, respeita um irmão. Porque quando você não respeita um irmão, uma irmã, você não respeita Deus. Aí depois você olha, quando você desrespeita um ministro que tem a palavra, você desrespeita Deus, porque Deus está no homem, em qualquer pastor que tenha a palavra, evangelista, obreiro, um membro simples da igreja. Se você o desrespeita, você desrespeita Deus. Então todas as coisas têm que ser colocadas no lugar certo. Senão você toma rusticamente um versículo: maldito o homem que crê no homem. É difícil hoje até crer no homem, porque os homens hoje não têm palavras. E aí vai começar a apertar para você também. Eles vão casar e diz: até que a morte separa. Mas não cumpre de jeito nenhum. O homem não tem palavra. Eu ficarei com Cristo até o fim. Daqui a pouco aparece qualquer outra coisa e larga de Cristo. O homem não tem palavra. Mas eu te pergunto,
Tem homem que tem palavra? Tem. Então você tem que saber posicionar as coisas. Tem aqueles que diz, viverei contigo até que a morte separa, e pode a coisa revirar, e o lar revirar. Vou cumprir minha palavra, vou até o fim. Certo? Porque vou cumprir minha palavra. Ou do outro lado, a mulher não tem palavra também. Porque ela diz a mesma coisa e não cumpre aquela palavra. Olha, graças a Deus que Deus mandou um profeta para nos despertar. E além de despertar, para nós consertarmos. Todos nós que não tivemos palavra no casamento, passamos a ter. Daqui para frente. Não estou dizendo de hoje, não. De quando você casou para frente agora. De quando você uniu com este homem, com esta mulher. Aí passa a ter palavras. Dali para frente. Você passa a ser pessoa que outra pessoa possa confiar em você. Tem um mal pagador. E aí maldito o homem que confia no homem. Nem cheque presta hoje. O povo não está querendo receber nem cheque. Já de mim eles podem receber. Não. Eu tenho que pagar pelos outros também. Aí o meu também eles não vão querer receber. Porque tem um cheque, mas não tem fundo. E nem importa com aquilo. Então, isso é a maldade das pessoas. Que é maldito o homem que confia no homem. Eu vou confiar nesse irmão porque ele é crente. Mas se ele não for um homem que confia em Deus, verdadeiramente, sinceramente, você vai confiar nele e você vai ter problema. Aí você vai fazer dele o braço de carne. E depois você vai ter que ter um jubileu para ele, um ano aceitável. Para você levantar e dizer, irmão, eu estou perdoando todas as dívidas. Tudo que vocês me devem. Aí tem uns que dizem, eu estou atrás desse. Que esteja perdoando as dívidas. Eu estou perdoando tudo que vocês me devem. Como eu fiz um dia no meu aniversário, acho que foi 50 anos. 50 anos. Eu falei, vocês não me, quem me deve, não me deve mais. Senti de fazer aquele papel quando eu tinha 50 anos. Quem me deve, não deve mais. Está pagado. E acabou. Quer dizer, até ter 50 outra vez. Aí o pastor tem que ter 100. Para mais uns 50. Mais um ano aceitável. Mais um perdão de dívida. Então a gente precisa pensar nisso. Como seres humanos, a nossa palavra tem que valer. Ainda que a dos outros não valam nada. A nossa palavra tem que valer. Se nós prometemos, vamos até o fim. Está difícil. Olha, eu creio que se para vocês que já passaram por casamento e divórcio, vocês sabem que não foi fácil. Vocês pensam bem quem está casando hoje. Né? Quem está casando hoje? O que vai acontecer com essas pessoas que estão casando hoje? Tudo está virado. A cabecinha dos rapazes não estão segura, a cabecinha das moças também não. Precisa ter mais idade para poder, vou suportar isso daqui até o fim. Vou aguentar isso até o fim. Mas eu não estou aqui para falar de casamento e divórcio. Entrei nisso porque é provável que tive que entrar, certo? Não estou aqui para falar sobre isso. Mas sobre uma inteligência atrás da gente. Porque a gente mesmo não é nada. Tem que ter uma inteligência atrás da nossa inteligência. Eu preciso de uma inteligência que fica me dirigindo. Porque os outros não podem crer em mim, tem que crer na inteligência que está atrás de mim.
Então vamos ler aqui do irmão Brana, você já conhece isso, mas vamos ler. Irmão Brana, no 7º selo 179, da tradução de Goiânia, primeira tradução mais ou menos, porque depois tem essa última tradução, houve várias traduções, houveram. 179, 7º selo. Nunca queremos misturar algum homem neste quadro. Que quadro? Paulo disse à igreja, vós sois a joia de sua coroa. Então, irmão Brana vem e diz, nunca queremos misturar a algum homem neste quadro. E qualquer homem também é uma joia naquela coroa. O irmão Brana, que foi um profeta, Paulo, que foi um profeta, é uma joia nessa coroa. Nós que somos membros, somos uma joia na coroa de Cristo. Amém? Já não somos um espinho, somos uma joia. Mas os homens fizeram uma de espinho e colocaram nele. Porque, para começar, eles não eram uma joia na coroa de Cristo. Eles eram um espinho. Porque tem hora que tem que se ver isso. A mulher é uma joia no marido. Ela estando no marido, ela é uma joia. Se ela não estiver, ela é um espinho. Nós temos aí o sábio Salomão mostrando que uma mulher que faz a coisa errada, que trai no casamento, ele diz que é uma podridão nos ossos do homem. O crente que trai a Cristo. Agora eu vou falar de casamento. Nós estamos casados com Cristo. Se nós traímos a Cristo, aqui casado, com a palavra do dia, eu sei qual é o esposo, é a palavra revelada. Eu me caso com a palavra revelada e prometo ser-lhe fiel até o arrebatamento. Até que ele me tire da terra. Eu estou fazendo uma promessa. Eu me caso contigo. Amém? Aí o irmão Brana vem, nós não queremos misturar algum homem neste quadro. Porque todos nós devemos ser uma joia na coroa de Cristo. Eu sou seu irmão, diz o irmão Brana, um pecador salvo pela graça, um que não tem nem direito de viver. Aí a gente vai melhorzinho um pouquinho, né? Acha que porque não faz isso, não faz aquilo. Não, eu mereço viver muitos anos. O irmão Brana diz, um que nem direito de viver tem. De vez em quando passa por minha mente, por que o irmão Brana foi embora tão cedo? E tem gente aí com a idade alta, confundindo a noiva, por todos esses anos. E Deus permite eles viverem mais. E as pessoas até podem pensar, está permitindo ele viver mais para ele poder trazer essa mensagem nova, esse carro novo, de dualidade, de ressurreição isolada. Não. Irmão Brana diz, eu não tenho nem direito de viver. Ele reconheceu a condição dele. Nós temos que reconhecer isso. Por melhor que somos, não temos nem direito de viver. Vivemos pela graça. Isso é exatamente a verdade. Não há nada bom em mim. Mas se não há nada bom no profeta, em mim piorou. Não há nada bom em mim. Porém, a graça de Deus tem permitido meus pobres olhos envelhecidos olhar mais além da cortina do tempo e ver essas coisas e logo voltar. Eu mereço a morte. Eu não sou digno, mas eu dou graças a Deus porque os meus olhos permitiram ver. Isso é o que o profeta fala. Nós também não somos dignos. Merecemos a morte.
Em outra mensagem, possuindo as portas do inimigo, irmão Branham diz, mas ele me deu a vida. E aqui agora, o que Deus fez por nós? Permitir ver o que nós vemos hoje. Bom, então, não diga obrigado a ninguém. Maldito o homem que confia no homem. Então não posso crer em Branham também, porque ele era homem. Mas eu creio no homem que confiou em Deus. Eu estou fazendo uma ligação, uma corrente. Estou confiando no homem, mas no homem que confiou em Deus. Aí vamos bem. Não fazemos do homem natural o Branham caçador, o Branham pescador, o Branham que falhou, o Branham que mentiu, o Branham que se arrependeu e corrigiu. Não, nós estamos olhando para aquela promessa que o Deus imutável, o Deus imortal, deu para o mortal. Deus confiou num homem para dar o que deu para William Branham. Então, é os dois lados da moeda, gente. A vida toda é dois lados da moeda. É não crer e crer. Maldito e não maldito. E essas coisas acompanham nós a vida toda. Quando eu era um jovem, eu amava todos no mundo. E anelava que alguém me amasse. Que alguém falasse comigo. Porém, ninguém o fazia por causa do nome tão mau que tinha nossa família. Você pensou o que é isso? O irmão Branham tinha vontade que os outros amassem ele, que os outros falassem com ele. Mas os Branhams eram uns bebuns. Não, nem aproximamos dessa família. Mas tinha um na família que era diferente, que foi chamado por Deus. E que através daquele podia trazer uma salvação para toda a família. E depois, irmãos do irmão Branham andou com ele, a mãe do irmão Branham, no ministério dele também, o pai do irmão Branham, na última hora morrendo em seus braços, arrependido, mas morrendo, mas arrependido, soltando umas lágrimas em seus olhos, irmão Branham pregando para ele na última hora também, e ele arrependido. Uma família salva agora. Um homem que tinha vontade que alguém conversasse com ele. No final, ele tinha que dar cartão. No final, você tinha que ligar e marcar-se o dia ele te atender. No escritório, em casa. Marcar. No início, tinha vontade que alguém viesse falar com ele. As coisas é assim, muitas vezes a ingratidão é muito grande. E a gente tem vontade que os outros venham falar com a gente. A hora que começa a falar, a gente acha que está demais. A gente fica cheio. Não é isso que o irmão Branham fez. Nós ficamos sabendo da vida do irmão Branham, que quando ele era tirado da reunião, porque não podia ficar ali, senão ele ficava a noite inteira orando pelos enfermos. E ele tinha que ser tirado dali, e o irmão dele tirava ele dali. E se viu o irmão Branham mesmo saindo, e alguém pedindo misericórdia, ele dando a mão. Mesmo sendo arrastado pelo irmão dele, e ele encostando no doente ainda. Havia algo dentro daquele homem. Maldito homem que crê no homem. Mas o homem que não tem Deus, o homem que não é a palavra da hora, o homem que não representa Deus no dia. Porque tem tantos aí maldito crendo em maldito. Porque eles creem no homem que não tem Deus. O homem que tem apenas religião. O homem que tem apenas nome. Tem gente que promete ficar com você até o fim. Não aguenta uma tentação ali na frente. Que a tentação é um dom que é despertado em nós. A tentação é uma mulher. A tentação é dinheiro, é fama. É querer para nós o que o outro tem.
inveja, querer ser o que o outro é. Você nasceu para ser uma coisa, ser satisfeito de ser o que você é. Até de ter sua pele escura, ser satisfeito, não complexado. Satisfeito por ser como você é, agradecido a Deus. Deus tem o seu jardim florido, disse o nosso profeta. E nós continuamos crendo assim. Até o anjo que acompanhou o irmão Brana era tez escura, moreno forte. E alguém diz, por isso que a gente ficava com medo, é Satanás. Você vê como que o demônio cega as pessoas. Irmão Brana fazendo um trabalho e tendo um anjo de tez morena, escura. Ele fala escura. Pele escura. O acompanhando. E muitas vezes na pregação, com o intérprete perto dele, ele tinha que tirar o intérprete daquele lado, porque o anjo estava daquele lado. Passava o intérprete para o outro lado. O anjo está daí. Tem que haver respeito para isso. E esse anjo seguia ele. O irmão Brando diz que cada um de nós tem anjos. Amém? Os redimidos têm anjo. O irmão Elias, vê um óculos aí para mim, porque o meu perdeu a perna aqui. O meu não aguentou. Aí. Vamos nesse grandão aqui agora. Lembrar do passado. Patacão. Mas pelo menos ele está aguentando. Aí, você compra uns fininhos, mais engraçadinhos, mas não aguenta nada também, né? Não aguenta. Mas quando a gente vê essas coisas, como Deus trata desta maneira, e como tratou com o irmão Brana, e o irmão Brana mesmo diz aqui, ó, 182 do 7º selo. Recordem, deixe-me exortar-lhe novamente. Não vão dizer obrigado a ninguém. Quer dizer, tem os dois lados ou não tem? Eu tenho que dizer obrigado se alguém faz algo para mim. E eu tenho que dizer obrigado, eu tenho que ser agradecido. Mas o irmão Branda já está olhando aqui o outro espírito. Você dizer obrigado porque você está seguindo um braço de carne. Então precisa dizer um obrigado. Ao mesmo tempo, tem que ser agradecido por ter um braço de carne onde Deus, a inteligência, funciona. É tão bom saber que Deus teve uma inteligência na terra e ficou por detrás daquela inteligência. Uma inteligência recebendo a outra. A inteligência humana recebendo a divina. E tudo que o irmão Brana fez, não era ele, era a inteligência. Não era um homem, era a inteligência de Deus. E você crê que o que nós cremos, o que nós fazemos, o que foi descoberto nesses últimos dias, existe alguma inteligência em nós para poder saber disso? Se tivéssemos inteligência para saber disso, então os outros que são de graus superiores deveriam ter sabido primeiro que nós. Não é a nossa inteligência, não é o homem, é Deus. Mas de toda forma, o que Deus faz? Só se revela através de homem. Ele só pode fazer assim, mas não vai dizer obrigado a ninguém. Nunca pense algo fora do comum de algum ministro em particular. Mas aquele ministro tem algo e eu não posso pensar nada dele em particular. Não posso pensar. Aí eu não posso pensar nada do irmão Brana. Aí eles vão ter o irmão Brana como homem. Assim como os dualistas têm Jesus só como homem. Mas eu gosto do irmão Brana, que tem Jesus como Deus. Eles diziam para o irmão Brana. E os dualistas foi quem escreveu o livro que o irmão Brana pregou. Isto é homem
confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia porque o outro tem letra. Tem uma letra, mas você tem que saber, por detrás tem que haver uma inteligência de Deus. 182, sétimo selo. Para você não pensar nem dizer coisa alguma de um homem particular, de um homem mortal, porque enquanto mais digam que há algo bom nele, não o haverá. Agora, você não tem que ficar falando que há nada bom, porque quanto mais você fala que é bom, daqui a pouco vai te dar problema. Sempre é assim. Sempre assim. Você fala assim, meu filho é uma bênção. Daqui a pouquinho. O diabo do quê? Ah, é? Minha mulher é a melhor esposa do mundo. É? Daqui a pouquinho bate a porta na sua cara. É a melhor esposa do mundo. Meu filho é obediente, é uma bênção. A mulher diz, meu marido é um santo. Daqui a pouco, a coisa mudou. O homem tem seus fracassos, o homem tem suas falhas. Você confia no homem por causa da inteligência divina que está por detrás daquele homem. Porque o homem não tem nada. O que nós temos? Ou nenhum homem mortal, porque quanto mais digam que há algo nele, não o haverá. Não importa quem seja. Não há nada bom quanto a nenhum homem. Quando ele diz, irmão Branco fala assim, irmão Branco está olhando para ele. Não há nada. Jesus falava para ele mesmo, o filho não pode fazer nada, sem que primeiro veja o pai fazer, que é a inteligência por detrás de mim. Mas aquilo que o pai faz, o filho o faz igualmente, porque aquele pai está aqui, vivendo aqui, e ele sendo Deus, ele não teve usurpação, sendo um homem não teve usurpação, ser igual a Deus, e ao mesmo tempo era Deus homem. É a condição que o crente tem que viver, uma condição humilde, e que os outros têm que entender, que é uma coisa, se a pessoa não entende a pregação, ela sempre vai achar que o homem está querendo exaltar a si mesmo. Foi o que falaram para Jesus. Nós não estamos aqui preocupados com o bem que o Senhor tem feito aí. A nossa preocupação é que tu és um homem, e faz a ti mesmo Deus. E era, ao contrário, ele era Deus e se fez homem. Mas eles não entenderam que ele era Deus e fez homem. Brana, um homem. Mas eles não entenderam. Billy Graham, Oral Roberts, homens. Mas se você for olhar para um profeta e crer no que ele falou, ele diz, 3 homens desceram do céu. Como é que vai descer do céu? Tem que vir uma inteligência do céu para unir com estes homens. Mas o irmão Branco diz, eles desceram do céu. É força de expressão? Sim. Mas isto é, a mensagem que eles trouxeram é do céu. São homens. Ele diz, mais um aí é Deus. E é Deus que ele mesmo, sendo um homem, diz, vocês não creem em mim, tira os olhos de mim. E era Deus. Então você tem que tirar os olhos e pôr os olhos. Eu tiro os olhos de Brana, não vou olhar como eu tenho olhado. Ele é um homem. Bom, agora volta a olhar outra vez. Deus está nele. Aí te daria respeito, você temeria mais a Deus, vocês honrariam mais uns aos outros, como cristãos. Olhavam um para o outro com outro olhar. Deus está ali. Ah, mas ele fracassou, vou pisar no pescoço dele agora. Não. Fracassou. Sempre o fracasso é do homem. É do exterior, não é da inteligência divina. É da inteligência humana. Mas eu tenho que ter atrás da minha inteligência a divina.
Eu tenho que ter atrás de mim alguém que sabe falar, porque eu não sei. Vocês não podem crer em mim, porque eu não sou nada, não tenho nada. Ao mesmo tempo, tem uma inteligência por detrás de mim que está falando, e se vocês não crerem naquela inteligência que está passando através do mortal, você se perde. Porque Deus trabalhando, a única forma, até eu queria ver um anjo, Deus falar comigo através de anjo. Eu já vi que Deus não fala comigo através de anjo. Ele diz, olha, já mandei um, se você quiser escutar, escuta esse aí. Ah, senhor, mas ele já foi embora, já morreu. Eu quero que o senhor mandasse um diferente. Não, creio no que eu mandei. Creio no que eu mandei. Aí vocês entram no ministério da noiva. O ministério da noiva é um ministério profético. É um ministério profético que não é dado à mulher, é dado a ministros. Então, a mulher, a igreja, vai ouvir e vai crer, vai aceitar. A mulher, a igreja, ela fica atrás da tenda. Atrás do marido. Sara estava atrás de Abraão. E assim é a igreja. Assim é a mulher. Mas muitas vezes ela está na frente. É ela quem vai fazer. Quem manda aqui é ela. É a igreja que manda. É ela que domina, enquanto ela poderia ser uma ajuda, é uma adjutora. A Bíblia chama de adjutora. Isso é uma bênção. A mulher foi feita para ser uma bênção com o homem. A única coisa que completa um homem. Não tem mais nada que completa um homem. Se as pessoas entendessem isso, dinheiro não completa homem nenhum. Fama não completa homem. O que completa um homem é uma mulher. Para completar, quando ele está completo. Agora, um casamento que não foi feito através de revelação, de oração, mas não completou, não. Piorou. Não é? Aí olha para o casamento, isso daqui piorou, estragou. Mas a mulher é para completar um homem. Mas quantos homens também que são do mundo e eles não podem ser incompletos, porque são maus. Mas quantos crentes também na igreja que não podem se sentir satisfeitos e completos, porque são ingratos. Não é agradecido ao que Deus deu. Tem que ser agradecido. Aquela andrajosa que chegou para jogar água suja lá perto do curral, se ela soubesse que o filho do dono dos ranchos estava ali, ela nunca tinha chegado lá. Ela chegou cabisbaixa e foi jogar e escutou uma voz. Você sabe por que eu estou aqui? Aí, não é aquela, já vou agarrar ele. Eu quero ele para mim. Não. Totalmente humilde, simples. Não sei. Eu vim aqui buscar uma esposa. E em você tenho encontrado o que eu preciso. Por que naquelas dançarinas não? Por que naquelas requebradeiras que se expõem? Não. Por que nas primas dela não? Eu sou uma prima órfã. Eu não tenho nada. Eu sou empregado, eu sou escrava do lar. Mas eu encontrei em você um segredinho, os trovões foram revelados. Só um segredinho. O 7º selo suiu, o 7º anjo. Daqui a 1 ano eu vim te buscar. Foi a maior crítica que ela sofreu, foi dentro daquele espaço de tempo. Que ela dizia, ele vem me buscar. E as outras que eram toda bonitinha, ajeitadinha. Quando você acha que o filho dos donos dos ranchos de Chicago vai vir aqui por você, uma empregadinha?
que não tem nada na vida? Ele prometeu, e eu estou esperando. E fez o vestido e preparou. Era tida por elas como uma louca. Você ficou preparadinha. Ninguém mais sabia, irmãos. As primas, que são da própria mensagem, não sabiam. As primas não sabiam. Só ela. Ela ouviu a voz. Ela comeu o livro. Ela sabia o que era aquilo. E se preparou. Como que estamos nós? Estamos preparando para o arrebatamento ou cada dia estamos ficando pior? Estamos arrumando a nossa veste e embranquecendo nossa veste através da lavagem da palavra, da revelação do dia, ou estamos sujando nossa veste através da mentalidade do maldito, o homem que confia no outro braço de carne e esquece da revelação, da luz, da inteligência divina que sempre está por detrás. Deus não aparece. Quem apareceu foi Brana. Deus não aparece. Quem está aparecendo é nós. Ele é a inteligência, Ele é o invisível, Ele é o que gosta de se esconder, não nos bons, mas nos pequenos, nos simples. Ele gosta de se esconder, mas simples, que tem revelação. Muitas vezes a pessoa diz é simples, mas não quer revelação, não quer luz de jeito nenhum, e os outros têm eles. Muitas vezes tem a pessoa por simples porque ela é pobre. Irmão, tem pobre que é enjoado. A maioria dos pobres que eu conheço nunca queria nascer numa casa de pau a pique. Nunca queria nascer numa manjedoura. Parece que tem um rei na barriga hoje. Acho que são alguma coisa. E tem uns irmãos que a gente olha assim, são alguma coisa, e não parece nada. Deus só tem que estar escondido nesses lugares. Deus esconde assim, pessoas que não aparecem em nada. E Deus está ali. Outras querem se aparecer. Você quer fazer um grande movimento para Deus. Deus não pode aparecer nele. Você tem que deixar Deus fazer o movimento. Quando pregamos que o Cordeiro saiu do trono, não é problema nosso. Foi Deus que fez esse movimento. Todos os encontros de pastores no Brasil, estava tudo falando sobre isso e contra isso, combatendo isso, até que hoje eles ficaram mais quietos. A gente percebe que vai chegando no final de tudo, né? Tem um final da terceira etapa também. E aí começam os problemas não fora, mas dentro. Então, que os problemas, enquanto os problemas estiver fora da sua casa, tá bom. Mas a hora que o problema estiver dentro da sua casa, aí a coisa fica feia. Os problemas fora da igreja, está tudo bem? Vocês creem? Creio nisso, creio naquilo. Olha, isso é de Deus mesmo. Daqui a pouco muda a maneira de crer. Lembra, maldito homem que confia no homem que faz do braço de carne tudo para si. E Deus vem nos repreendendo com isso. Então, aprenda com o irmão Brano isso aqui, correto? Se, por exemplo, tivéssemos aqui na plataforma uma quantidade de trombetas, e uma delas tivesse que tocar certa música, seria então o homem executando-a, porque essas trombetas seriam completamente mudas. O que importa é o homem que toma a trombeta e sabe o que vai fazer. A trombeta não tem nada que ver. Para começar, ela é uma trombeta já. Você pega, a trombeta está desafinada. Não tem jeito, irmão. Trombeta tem que estar. Ela é uma trombeta quando ela está em perfeito estado. Você vai ver o batido dos violões dos irmãos aí. Se estiver desafinado, aquilo ali é um problema na música. Um irmão, uma irmã que vai cantar e não acompanha o compasso da música,
Eu queria até dar um beliscão na consciência de cada cantor. Deveria aprender a acompanhar o compasso da música. Tem hora que o acordeon tem que correr atrás do músico. Tem hora que o violonista tem que correr atrás do músico. Tem hora que ele tem que dar até uma parada, porque não há um compasso. Você já pensou bem se Deus fosse mal no compasso? Ele fala de música, o irmão Branham pregou Shalom, mostrando isso, do compasso da música. Você não pode sair daquele compasso. Você, entendendo o natural, isso vai para o espiritual. Quando você sabe o compasso da música e canta em cima daquilo ali, não passa nem não falta. Porque Deus é assim. Deus tem um profeta, aquilo não passa nem não falta. E como Deus falou que revelaria o seu segredo nos dias da voz do sétimo anjo, revelou tudo, não faltou nada. É o compasso, é a música de Deus. Eu tenho que acompanhar isso. Isso é tão bom. Todas as trombetas são iguais. Assim também todos os homens são iguais, diz o irmão Branham. Todos os cristãos são iguais. Entre nós não há nenhum homem grande. Não somos homens e mulheres grandes. Antes somos todos irmãos e irmãs no mesmo nível. Não somos grandes. Mas espera lá, você não é grande. Mas você não sabe que alguém tem alguma coisa? Não somos maiores do que William Branham. Mas não sabemos que William Branham tinha algo maior do que nós sempre tivemos. Hoje que estamos descobrindo um pouquinho do que ele teve, mas ele foi aquele homem humilde que diz, somos todos iguais. E é a verdade, somos todos iguais. Esse é o lado humano, somos todos iguais. Mas uns têm revelação e outros não têm. Uns tocam desafinado e outros afinado. É a inteligência que está por detrás, ao soprar esta corneta, essa trombeta. Então, nós não há nenhum homem grande, não somos homens e mulheres grandes, antes somos todos irmãos e irmãs no mesmo nível, não somos grandes. A gente não pode fazer a um maior que o outro. Nunca se trate, nunca se deve fazer isso, não, senhor. Nunca tem um maior que o outro. O próprio Jesus disse, o Pai é maior que eu. E não pode fazer um maior que o outro. E o irmão Branham vem e diz, creio que é a mensagem Laodiceia. Eu quero mostrar para vocês quem terá este poder. Olha, que poder, poder para revelar. Ele falou, poder de infalibilidade. Mas espera lá, não tem nenhum homem maior que o outro. Mas eu vou provar para vocês quem tem o poder de infalibilidade. Será um profeta que revelará esses trovões. E quem foi? Esse daqui que diz, somos todos iguais. Somos todos iguais. Mas você tem que reconhecer que sem ele não sabíamos nem o batismo em nome de Jesus Cristo. Somos todos iguais, mas sem a mensagem que pregamos hoje, nunca ficamos sabendo que o Cordeiro saiu do trono, que Deus tem um novo nome, que a terceira etapa já cumpriu. Mas somos todos iguais. O pregador não tem que ser maior do que a congregação, mas tem que ter uma congregação, um povo, um corpo eleito que reconhece uma cabeça, uma inteligência naquele dia, que não é do homem, porque você não peca contra mim. Você peca contra Deus. A gente não pode fazer um maior que o outro. Nunca se deve fazer isso. Não, senhor. Todos somos simplesmente seres humanos.
Não trate de interpretar as coisas. Não trate de fazer algo mais que viver simplesmente uma vida singela, dando toda a honra e adoração a Jesus Cristo. Todos entendem? Amem-no com todo o seu coração. O amam? Não vai dar nem para mim ler mais. Aqui tem os parágrafos que poderia mostrar. A semente da divergência, 127, no final. Ele diz: tira aquela divergência para longe de ti agora e creia na palavra, quando a palavra é feito carne bem aqui no nosso meio. Não, mas não pode confiar no homem. Creia na palavra feito carne bem aqui no nosso meio. É os dois lados da moeda. Você quer tomar só um lado da moeda? Toma os dois lados. Precisa crer. Se Deus está, irmão Brandes, você tem que ter uma igreja onde ir e um pastor em quem você crê, onde você entrega seus dízimos. É o irmão Brandes que ensina isso, mas as pessoas, elas não crêem, não tem quem elas crê. Mas como tem quem crê em pedra, em pau, em madeira, em ouro, em prata, também quem crê na mensagem do profeta em coisas que não têm valor para a hora que você vive. Se você vai falar da Virgem Maria, você não pode falar dela, ela teve o valor no seu dia. Assim todas as mulheres acompanhassem o caráter que ela teve. E o que nessa era é pior ainda, que é difícil acompanhar o caráter que Maria teve, de não se engravidar, senão pelo Espírito Santo, isto é, não ficar grávida antes do casamento. Já é difícil isso hoje. Mas você vai crer na palavra, feito carne, bem aqui no nosso meio. A palavra se torna viva na própria carne. Aquilo mostra a presença de Deus. Deixa eu ir terminando aqui, porque isto é muito bom. Irmão Brana diz também que no 99 do Rápido, só para mostrar para você, Deus e homem, quando eles estavam falando com aquele teólogo, o irmão Jack Moore, um grande teólogo, ele era um homem jovem, lendo Apocalipse 1, 13 e 14, no meio dos castiçais havia um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Ele era um homem jovem. Como podia ter cabelos brancos como a lã? Então ele me respondeu: irmão Bran, irmão Jack Moore respondendo para o irmão Bran, esse foi seu corpo glorificado. A irmã Brana diz: isso não enquadrou. Olha, se o irmão que crê na dualidade dissesse para o irmão Brana que o que eles pregam hoje, irmão Brana ia dizer para eles: ó, não enquadra. 2 não enquadra. Você tem que crer em um. Mas eu e meu marido, dizia lá, ela e o teólogo também falou sobre isso. O marido e a mulher são um. A irmã Brana diz: mas não é desse jeito. Porque quando você vê a minha esposa, você não me vê. Mas Jesus diz: quando você vê a mim, você vê o Pai. A irmã Brana vem e diz: é uma unidade diferente, que teólogos não entendem. Então a irmã Brana diz: isso não enquadrou. Porém, quando entrei ao quarto, comecei a orar, então ele me deu a conhecer o que era. Vê você, eu sempre tenho pregado que ele era a deidade, não somente um homem. Ele foi Deus manifestado em carne. Ele não era apenas um homem. Então, se você crê num homem, ou você crê num homem pregando deidade, que é uma dualidade, você está maldito por crer numa coisa dessa. Porque o profeta não pregou assim. A Bíblia não revela assim. Irmão Brana veio mostrando a deidade. Eu sempre criei e preguei que ele era a deidade. Não uma outra pessoa. Ele era a deidade. E não somente um homem. Ele era a deidade. Então tem que tomar o que o profeta pregou e pregar para os outros. Não é porque andou com o irmão Brana que eu tenho que crer no que eles pregam. Eu tenho que examinar com a mensagem do profeta. E nunca deu certo
as mensagens deles, não dá certo nem com o livro que eles escreveram, que o irmão Branham deixou para eles gramaticar. Nem isso não dá certo, quanto mais as outras pregações. Se na deidade já não ajusta, nas outras então piorou. Moisés, tem aqui o parágrafo 131, o desvelar. Moisés tinha a palavra. Agora recorde, depois que a palavra foi manifesta, Moisés era Moisés outra vez. Você crê num homem que não tem a palavra e que nunca vai ter uma palavra para manifestar, aí eu e você somos malditos por crer num homem. Mas o homem que tem a palavra para se manifestar no dia, e que o seu corpo é exatamente onde Deus está escondido naquele dia. É como você hoje. Hoje Deus não está escondido em mim. Deus está escondido em todo o corpo. Você que é membro desse corpo de Cristo, ele não está escondido apenas num homem. Ele precisa de um homem para falar, mas ele não está escondido apenas num homem. Ele está escondido no corpo místico dele, não entendido aqui na terra. Amém? Pai Celeste, obrigado, Senhor, porque sabemos que Tu és Deus. E quem poderia ser, senão o Todo-Poderoso? Agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aguarda um pouquinho, deixa eu falar isso aqui para você. Nunca houve um filho do homem como Jesus Cristo. Vocês viram todos os profetas? Nunca houve, Jesus é uma exceção, nunca houve um filho do homem como Jesus Cristo. Irmão Branham chega a dizer, me parece que é a mensagem do Consolador, nunca um homem viveu como ele viveu. Então, nunca houve um filho do homem como Jesus Cristo. Todos foram nascidos do homem. Mas Jesus Cristo, com o ministério de filho do homem, aquilo foi gerado por Deus. Nunca houve um igual a ele. Você não pode nem colocar também o irmão Branham. Nunca houve. Nunca houve. Todos os filhos do homem nasceram dos homens. Com o ministério de Deus. Filhos do homem. Estou falando de profetas de Deus. Nasceram de um homem, de uma mulher. Pai, mãe. Mas tiveram um ministério. Agora, Jesus foi totalmente diferente. Nunca nasceu como ele nasceu. Obra do Espírito Santo. Sem ato sexual. Nunca nasceu um igual a ele. Outra coisa, nunca teve um profeta como Jesus. Em toda a Bíblia, você nunca vai encontrar, nunca teve um profeta como Jesus. Para todos os profetas, a palavra veio a eles. Para Jesus, não. Ele era a palavra. No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E o verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Nunca houve um profeta como ele. Irmão Branham era um profeta que a palavra veio a ele. Jesus não. Jesus não era um profeta que a palavra veio a ele. Jesus era o Deus profeta. A palavra não tinha que vir a ele. Ele era a palavra. Amém. Deus abençoe. Quero andar com meu Jesus. Cada dia o meu viver. Quero andar em sua luz e servi-lo sempre com prazer. Com Jesus eu quero andar. Com Jesus aqui viver. A Jesus em se agradar. A Jesus servir e obedecer. Quero honrar a meu Jesus. Cada dia em meu viver.
Jesus sempre viver. A Jesus sempre agradar. A Jesus servir e obedecer. Jesus, eu tenho paz, vida eterna, graça e luz. Seu amor me satisfaz. Quero sempre andar com meu Jesus. Com Jesus eu quero andar. Com Jesus sempre viver. Sempre agradar a Jesus.